Olá, tudo bem com você? Eu sou a psicóloga Leiliane. Que prazer poder te conhecer. Quero enviar a você esse vídeo para que você conheça o meu trabalho. Então assim, quando a gente faz a faculdade de psicologia, a gente conhece um monte de teóricos, um monte de filósofos que tentam explicar o que é o ser humano, como que ele se desenvolve, como que ele aprende, o que é doença, o que é saúde, o que é tratamento. Ao final da faculdade de psicologia, você precisa escolher uma linha teórica, um filósofo, um pensador, para você guiar o teu trabalho. E assim trabalhar a concepção do ser humano, saúde e doença. Ao final da minha faculdade de psicologia, eu fiz uma faculdade de direito e depois eu fiz uma especialização em logoterapia. Logoterapia é uma linha teórica desenvolvida pelo Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra. Ele estudou com Freud, com Adler, e aí ele resolveu criar a própria teoria dele. A teoria do Frankl fala sobre o sentido da vida. E aí tem uma frase muito conhecida, inclusive, que é de Nietzsche. Nietzsche fala assim: quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver. E aí Frankl, infelizmente, foi preso no campo de concentração porque ele era judeu. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, ele ficou 3 anos preso no campo de concentração. E lá ele pôs a teoria dele à prova. Ele estava desenvolvendo quando foi preso. Lá no campo de concentração, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa, ele perdeu todo mundo. E ele começou a perceber que quem tinha um sentido, alguém para quem voltar, algo para realizar, um porquê, um para quê, algum projeto, algum sonho, conseguia suportar as adversidades impostas lá no campo de concentração. Quando o Viktor Frankl saiu de lá, ele criou a logoterapia. E ele fez então essa linha teórica maravilhosa que é o trabalho. Essa linha teórica tem uma concepção de homem nas suas 4 esferas: bio, psico, social e espiritual. Então, quando você chegar aqui, a gente vai fazer uma análise do seu biológico, do seu psicológico, das suas emoções, dos seus relacionamentos e do seu espiritual. O espiritual não necessariamente ligado a Deus. Se é Deus, as suas crenças, as suas convicções, a sua religião, tudo bem, você pode falar sobre isso. Agora, por exemplo, você não acredita em Deus. Liliane, eu sou ateu, eu não acredito. Não tem problema. Biopsicossocial e espiritual, trabalharemos a esfera do seu espiritual com aquilo que te conecta com a existência. Aquilo que você acredita, cosmo, energia, aquilo que te faz levantar da cama todos os dias. E aí eu gosto de fazer 2 analogias para você entender como que é o processo terapêutico. Você já deve ter tido algum problema, alguma situação que na sua cabeça ficou assim... Eu costumo brincar que os pensamentos ficam... Você só quer um botãozinho para você desligar aquela cabeça que não para de funcionar. E aí você vai falar algo para alguém. Aí olha, amigo, né, mãe, pai, tio, marido, enfim, tá acontecendo isso e eu aposto que essa pessoa vai dizer para você: se eu fosse você, faria isso. Ah, por que você não faz tal coisa? Ah, você devia ter feito tal coisa. E aí a gente muitas das vezes fica frustrado, irritado, porque a gente não quer a opinião da outra pessoa. Muitas das vezes a gente quer apenas falar. É ou não é verdade? Você já pensou por isso? Então, o que acontece? Quando eu vou num psicólogo, eu vou numa pessoa que é neutra, imparcial, que não me julga, não me critica, não me condena e o mais importante, não vai contar nada pra ninguém. Então, o simples fato de eu poder falar daquilo que me está acontecendo naquele momento de vida, da angústia, da tristeza, do medo, da perda, da tomada de decisão, do meu problema no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha indecisão sobre o futuro, enfim, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, emocional, profissional, espiritual, financeira, não importa. Ao simples fato de eu contar para essa pessoa que não me julga, não me critica, não me condena, não fala o que eu tenho que fazer e não conta nada para ninguém, eu consigo falar tudo aquilo que está na minha cabeça, tudo aquilo que eu penso, sabe? Só que você precisa falar com início, meio e fim, senão o psicólogo não vai entender. E o simples fato de você falar com início, meio e fim, nesses mais de 12 anos de profissão, eu estou acostumada a ver as pessoas fazendo assim, ó. Que alívio! Esse é o primeiro efeito da terapia, é o alívio de pôr pra fora tudo aquilo que me angustia, que eu não falei pra ninguém. E o simples fato de eu falar com início, meio e fim, faz com que eu me organize. Muitas vezes, nesses mais de 12 anos de profissão, eu vi as pessoas fazerem assim também. Agora fez sentido, agora eu entendi. E às vezes eu retorno.
Você percebeu o que você falou? Você escutou? E a pessoa fala, agora eu percebi. E é esse primeiro efeito que a terapia tem. Segunda analogia para você entender, tem algum problema, novamente, qualquer problema em qualquer esfera da sua vida, é como se você estivesse no meio, muitas das vezes, de um furacão, de um tornado. Você já viu aqueles furacão, tornado? E aí você tá lá no meio, e aí tá assim, ó, pensamentos, emoções, sentimentos, você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima e não vê saída, não vê esperança, não vê solução. Muitas das vezes você olha para cima e fala, nossa, não tem solução, eu vou me matar. Chega, não dá, porque não tem saída. E aí você, no meio daquele turbilhão de pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, não consegue ver. Aí eu costumo brincar que o psicólogo não tá no meio desse tornado. Está lá fora, sentadinho, olhando, pensando, refletindo e vendo coisas que você não vê. Mas eu não sou a dona da verdade. Nós trabalhamos com o diálogo socrático na logoterapia. O que é isso, Leiliane? É perguntar, é questionar, para que você encontre a sua verdade. É te guiar nesse caminho de autoconhecimento, para que você olhe para dentro de você mesmo e fale, é isso, é aquilo, é isso que eu acredito, que eu creio, que eu busco, a tomada de decisão, os problemas, enfim. E aí você vai olhar para dentro de você mesmo e eu vou te guiar nesse caminho, por meio do questionamento. Eu até brinco, eu sou a mala dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que de tal situação? Como você se sentiu? O que você pensa? Como que você imagina? Para que você descubra a sua verdade. E eu estou aqui para te auxiliar nesse caminho. Quero também te falar que eu sou escritora, isso mesmo, eu sou escritora, eu tenho esses 2 livros maravilhosos que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, Escrevendo a Minha História, 365 Dias de Escrita Terapêutica, é um livro diário. 365 dias, você vai usar ele um ano inteirinho para você refletir sobre você mesma, sobre autoconhecimento e escrever. Saúde emocional. Adversidades e superações, feito por vários psicólogos, tem a mesma intenção, autoconhecimento, momentos de frustração, momentos de tristeza, de dor, e aí você tem aqui estratégias para superar, desde o luto, a solidão e os demais problemas que aí afetam a nossa humanidade, o nosso ser. Você ficou com alguma dúvida? Quer saber mais? Me manda uma mensagem e nós vamos conversar. Até breve!